Olá! Dando continuidade ao estudo aprofundado do Apocalipse, chegamos à terceira sessão. Temos compartilhado que o livro é dividido em 7 sessões paralelas, descrevendo os mesmos acontecimentos, fatos, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. A primeira sessão, os capítulos de 1 a 3, trata das 7 cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia. E ali vemos várias particularidades, vemos os acertos, os erros das igrejas, as reprimendas do Senhor, também o louvor do Senhor, quando ele vê a igreja sendo fiel. E tudo isso serve de aproveitamento para as igrejas de todos os tempos. A segunda sessão, que é a visão do trono e dos 7 selos, vimos ali então a situação de sofrimento, as pressões, as perseguições, sobretudo sofridas pelos cristãos. E todos os acontecimentos ali, então, tem mais como foco a vida dos cristãos. Chegando agora à terceira sessão, que é a sessão das trombetas, a ênfase vai recair mais sobre os não cristãos, os chamados ímpios. Ou seja, são os mesmos fatos, os mesmos acontecimentos, calamidades, enfim, mas recaindo mais sobre os ímpios, como uma forma de julgamento e disciplina de Deus sobre aqueles que não temem o seu nome. Vamos lá então. Esta sessão, a terceira sessão, ela vai do capítulo 8 até o capítulo 11. Temos aqui essa primeira ilustração, as 7 trombetas, muito bem ilustrado. Reforçando isso, estamos na terceira sessão, as 7 trombetas, vai do capítulo 8 até o capítulo 11. Já vimos a primeira sessão, que vai do 1 ao 3, que é Cristo no meio dos 7 candeeiros, as 7 igrejas. E a segunda sessão, os capítulos de 4 a 7, onde temos a visão do trono e os 7 selos. Muito bem. As trombetas de juízo, elas são, na verdade, demonstram uma série de calamidades que soam em sintonia com a abertura dos selos, afetando somente os iníquos, como eu já havia dito. Calamidades que caem sobre os ímpios, por causa da oposição à causa de Cristo e perseguição aos santos. Indicam também os juízos iniciais, ainda que conclamando para o arrependimento. Temos falado que o livro do Apocalipse, à medida que avança nas sessões, que tratam dos mesmos acontecimentos entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, que há um progresso de intensidade das situações. Em relação ao juízo, no início, o juízo de Deus, nos primeiros momentos, nas primeiras sessões, ele vai se manifestando com um certo grau, um grau mais leve, mas que vai aumentando à medida que avançamos no estudo do livro. Aqui nas trombetas, há mais uma conclamação ainda para que haja arrependimento. Então, as trombetas ainda proclamam, mas as taças, ou seja, a próxima sessão, as taças da ira de Deus já derramam, ou seja, já pode ser visto um juízo mais iminente do Senhor, mais severo do Senhor sobre a humanidade. Somente uma terça parte é afetada, não são calamidades e tragédias globais afetando, mas uma terça parte apenas. As 4 primeiras, elas tratam mais da questão de afetar a parte física das pessoas. As 3 últimas afetam a alma, a uma angústia espiritual. Então, o 7º selo, que vai abrir, então, na verdade, a terceira sessão, a sessão das trombetas, esse 7º selo a gente pode ver no capítulo 8, nos versículos de 1 a 6, que nós vamos fazer a leitura. O primeiro versículo está ilustrado aqui neste slide. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca
de meia hora. Dá para imaginar um silêncio absoluto no céu por cerca de meia hora? Eu creio que é inimaginável. Tudo se cala na presença de Deus, como que anunciando algo que está por vir, muito e muito, de muito significado. Essa questão de se calar, do silêncio, nós temos em Abacuque, aí está a referência embaixo, Abacuque 2:20, diz assim: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Sofonias 1:7, que é o livro seguinte, diz assim: cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. E Zacarias 2:13 ainda diz assim: cale-se toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Cale-se toda a terra. Silêncio. Vamos à leitura, então, do capítulo 8, dos versículos de 1 a 6. Justamente o mistério do sétimo selo. Diz assim: quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. O incensário, o altar de incenso, tem a ver com a questão, é uma simbologia de oração. E aqui então está se referindo às orações de todos os santos. Dando continuidade, com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono, e da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Depois de um silêncio absoluto no céu, por cerca de meia hora, queridos. Então se ouve agora trovões, vozes, relâmpagos, terremoto e trombetas. Trombetas tocadas em alto e bom som estão agora para se pronunciar. Muito bem, vamos ver aqui. 7 anjos recebem 7 trombetas, é o que nós vimos. Outro anjo com incensário de ouro, o incenso com as orações de todos os santos, no versículo 3 pode ser visto. Sobe à presença do Senhor as orações dos santos com fumaça, porque o Senhor ouve as orações dos seus. O anjo põe fogo no incensário e atira-o à terra, havendo trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Os 7 anjos preparam-se para tocar as 7 trombetas, pois Deus ouviu a oração de seus santos. Muito bem. As primeiras 4 trombetas, vamos ver. Capítulo 8, os versículos de 7 a 13. Façamos a leitura. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo, de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a 1/3 parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja 1/3 parte se tornou em sangue. E morreu a 1/3 parte da criação que tinha vida, existente no mar, e foi destruída a 1/3 parte das embarcações.
O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto. E a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: Ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos três anjos que ainda têm de tocar. Ou seja, faltam ainda 3 trombetas. A primeira trombeta fala de tempestade de saraiva e fogo misturados com sangue, destruição da terceira parte. A segunda, grande montanha ardendo em fogo lançada ao mar, com a terça parte sendo destruída. A terceira parte, a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas, uma grande estrela ardente como tocha. Então a gente vê a terra, o mar, os rios, os elementos do céu, sol, a lua, estrelas, tudo sendo afetado. Interessante que em todas as sessões dos selos, trombetas e taças, há a menção de todos esses elementos. A quarta trombeta, a terça parte do sol, da lua e das estrelas, há uma escuridão e uma águia com grande voz dizendo: ai, ai, ai. A quinta e a sexta trombetas podem ser vistas no capítulo 9, nos versículos de 1 a 21. Vamos fazer então a leitura. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como os que têm os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Prestou atenção nisso? Tudo é acometido, menos aqueles que têm o selo de Deus sobre a fronte, aqueles que pertencem a Deus. Foi-lhes dado também não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinha também cabelos como cabelos de mulher, os seus dentes como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos quando correm a peleja. Tinham ainda a cauda como escorpiões e ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinham sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Significa destruidor, tá? O primeiro ai passou, e eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais, são 3, né? Versículo 13, a sexta trombeta. O sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados
junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpente, e tinha cabeça, e com ela causavam dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esse flagelo, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Interessante, é realmente horripilante, né, a descrição desse exército de gafanhotos terríveis. Na verdade, são seres demoníacos agindo na terra. Né? Então vamos lá. A 5ª trombeta é o primeiro ai. Uma estrela que cai dos céus na terra. É interessante essa questão de uma estrela que cai do céu. Há uma referência lá em Lucas 10:18, do Senhor Jesus, que diz assim: eu via a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Essa referência do Evangelho de Lucas, justamente o contexto é que os discípulos foram enviados para pregar o Evangelho, e foi a missão dos 70. E eles, então, pregando o Evangelho, os demônios se submetiam a eles. Eles expulsavam os demônios. As pessoas eram libertas, as pessoas endemoniadas. E eles ficaram eufóricos com aquilo e vieram trazer, então, o relato da missão para Jesus. E Jesus falou: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. O que significa isso? Satanás caindo do céu. Na verdade, quando Jesus ascendeu aos céus após a sua ressurreição, houve uma batalha nos céus. E Satanás foi expulso. Porque até então, antes da ascensão de Jesus, Satanás tinha livre acesso no céu. E ele tinha toda e plena liberdade para cegar todas as nações. No Antigo Testamento, somente Israel teve o privilégio de conhecer o verdadeiro Deus. Todas as demais nações, ou seja, os gentios, jamais conheceram a verdade. Então, quando Jesus veio, ele veio para que também os gentios fossem alcançados pela palavra da graça e a mensagem da cruz. Então, agora Satanás teria o quê? Uma liberdade restringida. Ele seria lançado na terra, ele seria expulso dos céus e ele estaria agindo na terra, mas agora não cegar plenamente todas as nações. Ao contrário, o Evangelho, o cavalo branco, o Evangelho que foi, então, em curso agora por todo o mundo, né? Ele está, então, trazendo luz também para os gentios. Aí em Apocalipse, no capítulo 12, aí nos versículos de 7 a 9, que retrata isso. Então a gente vai entendendo aos poucos, não é? O capítulo 12 vai inaugurar uma sessão importantíssima que nós vamos ver mais adiante, né? Mas vamos ler essa questão. Versículo 7. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, Satanás. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra,
e com ele os seus anjos. Foi dado a Satanás um poder restritivo, como eu disse para vocês, para afetar os iníquos da terra, os quais desejarão a morte, desejarão morrer e não conseguirão. Esse poder restritivo pode ser visto ali em Apocalipse capítulo 20, dos versículos de 1 a 3, é uma descrição do milênio. O que é o milênio? O milênio é o reino milenar. Na fundamentação que temos tido, nós cremos que esse reino milenar, 1000 anos, não são 1000 anos literais. O reino milenar, ele está compreendido entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Ou seja, nós já estamos nele. Porque quando Jesus veio, e isso está muito claro nos evangelhos, ele veio inaugurar o reino de Deus na terra. O reino de Deus veio com a pessoa do Senhor Jesus. O reino foi inaugurado no momento em que o Senhor veio a essa terra. Então vejam vocês no capítulo 20. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. E ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto pouco tempo. Antes da vinda do Senhor Jesus a essa terra e o evangelho ser anunciado, como eu disse, Satanás, ele estava livre e solto nos céus, cegando todas as nações. No momento em que o Senhor ascendeu aos céus, Satanás foi expulso, ele está agora agindo na terra, mas ele já não pode mais cegar plenamente as nações, porque o evangelho está em curso e muitas pessoas estão tendo seus olhos abertos e vendo a graça de Deus, a mensagem da cruz. E Satanás ainda age e está realmente fazendo algum estrago, mas de maneira restritiva. Ele está como aqui a descrição desse capítulo 20 de Apocalipse. Né? Existe uma corrente que prende Satanás como um cachorro feroz, mas ele está preso a uma coleira com uma corrente e ele só vai até onde se lhe permite. Né? Então você segura aqui, tá? Pode ir um pouco ali, mas você prende aqui, ele está sob o controle de Deus. A sua liberdade é limitada. Os crentes não serão afetados nessa descrição, nessa narrativa das trombetas, é uma ênfase que recai sobre os ímpios. Então nós temos a visão de escorpiões, gafanhotos, ou seja, são os demônios, né? Todos os aliados de Satanás. O anjo do abismo, Abaddon, Apolion, que é destruidor. Né? A sexta trombeta é o segundo ai. Descreve as guerras de todos os tempos entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. A guerra também foi descrita no quarto selo, onde os crentes igualmente passam pela provação. Como eu disse, nos selos a ênfase é maior sobre os cristãos. Agora aqui é mais sobre os ímpios. Ok? Na visão das trombetas, é punição e advertência para os não crentes, como resposta de Deus à oração dos santos. Ainda assim, não se arrependeram. Já falamos sobre isso. Os 4 anjos são anjos maus, lá no capítulo 9, versículo 15. Os exércitos, 200 milhões de cavaleiros. Na verdade, assim, essa frase ela sintetiza. O sentido geral das trombetas é claro. Através da totalidade do período que se estende da primeira à segunda vinda do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, que rege todas as coisas em concordância com o rolo do decreto de Deus, punirá muitas vezes os perseguidores da igreja, infligindo sobre eles desastres em todas as esferas da vida, física e espiritual. Assim encerramos esta primeira parte da terceira sessão. Se Deus permitir, nos encontraremos, então,
na segunda parte dessa sessão, se Deus assim permitir. Um abraço, Deus te abençoe.